Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FII. Provavelmente, se você já tem um pouquinho mais de tempo de mercado, você deve conhecer o fundo BBPO, o BB Progressivo 2. Pois é, o BBPO. Ele foi um fundo que levou os fundos imobiliários a muitas pessoas que não conheciam. Foram quase 50 mil cotistas novos, pessoas que não tinham fundos imobiliários, e graças à divulgação que o Banco do Brasil fez sobre esse fundo, resolveram investir em fundos imobiliários. Muitas dessas até hoje ainda são sócias desse fundo. Se você olhar o relatório mensal da Bovespa e olhar o gráfico que mostra a quantidade de cotistas que o mercado tem, no final de 2012 tem uma parede. Tem um aumento muito rápido. Foram exatamente esses praticamente 50 mil cotistas novos que vieram para o mercado de fundos imobiliários. Então, em homenagem a essa história, eu acho que está um ótimo momento para a gente conhecer um pouquinho dele. Vem comigo! Então vamos lá, a gente bota aqui só um pedaço do nome dele ou do código e a gente vai ver que aparecem as opções BB Progressivo 1, que é o BBFI, que é bem mais antigo, e o BB Progressivo 2. A gente tem como ver que ele é de dezembro de 2012. Uma área de mais de 300 mil metros quadrados, muito grande, e uma participação no IFIX de mais de 6%, um dos maiores do índice. Ele é gerido e administrado pela equipe da Votorantim. E aqui a gente já tem uma pequena descrição. O fundo é composto por agências bancárias e prédios comerciais, totalizando 64 imóveis distribuídos por todo o país, que já possuem um contrato de locação atípica assinado com o Banco do Brasil por 10 anos até 2022. Isso já explica muita coisa do que a gente pode ver aqui na aba de ativos. Quando a gente coloca aqui, olhem a quantidade de imóveis. Cada fatiazinha dessa é um imóvel diferente que o fundo tem, num total de 64 imóveis. Os mais significativos são, deixa eu subir só um pouquinho a tela, o SED 3, que fica localizado em Brasília, mas que mesmo assim, apesar de ser o maior, é apenas 19% do fundo. A gente tem o CSL São Paulo, que fica ali na região da Líbero Bardaró, que equivale a 7%. A partir daí é quase que indistinguível a participação de cada imóvel, que é muito pouquinho. Então a gente vê que sim, ele tem várias agências, mas também ele tem prédios que estão para superintendências e para órgãos internos, como esse CSL. E tem mais, vocês podem ver, PSO, outros CSLs. Tudo isso são prédios corporativos, áreas internas do banco. Então tem tanto agências quanto prédios corporativos. E mesmo quando a gente organiza por cidades, a diversificação é muito alta. São 44 cidades. É o fundo que investe no maior número de cidades diferentes e no maior número de imóveis diferentes. Não temos nenhum fundo com 60 imóveis como o BB Progressivo 2 e muito menos em 44 cidades. E aqui a gente tem então a lista exaustiva, a lista completa de cada imóvel. Então a gente pode entrar aqui, por exemplo, BB Agência Manaus. Tem área do terreno, área construída. Aqui, claro, como o pessoal da Votorantim não divulga muitas informações, a gente não consegue completar. Essa informação aqui, gente, é manual, preenchida manualmente para vocês. Isso aqui não é captura automática, então a gente fica dependendo das informações que o gestor divulga. Se a gente entrar aqui na quantidade de cotistas do fundo, a gente vê que ele tem 35 mil cotistas, um dos maiores fundos da Bolsa nesse quesito. Se a gente entrar no histórico de distribuições, a gente vai ver que ele tem uma previsibilidade muito alta. Mesmo pegando todo o histórico dele lá desde 2012, a gente vê 71 centavos, depois 75, 80, 88, 96. Tem uns picozinhos aqui de umas distribuições extras por causa das aplicações em renda fixa, mas a gente vê que todo ano ele tem um reajuste exatamente por causa desse contrato atípico com o Banco do Brasil.
um contrato de 10 anos que já estabelece quanto vai ser o aluguel pelos próximos 10 anos, que é um aluguel fixo, apenas corrigido pela inflação. Então, um fundo de elevadíssima previsibilidade. Claro, como ele é alugado todo para o Banco do Brasil, a vacância física dele é 0 e deve permanecer assim até 2022. Entrando aqui, a gente pode entrar no espaço RI. O pessoal da Votorantim disponibiliza o espaço RI, então você pode colocar suas perguntas para receber as respostas. Então a gente vê aqui respondido em minutos, né? Em 10 minutos, 15 minutos respondido. A velocidade da Votorantim em responder as dúvidas no espaço RI. Entrando em comunicados, a gente vai ver aqui uma questão que é um ponto negativo do fundo. Ele divulga muito pouca informação, além dos documentos obrigatórios. Claro, informe mensal, informe trimestral são obrigatórios. O aviso de cada distribuição de rendimentos é obrigatória. Informe anual também, mas o relatório gerencial, aquele que a gente geralmente usa, que é escrito pelo gestor, que é de uma linguagem mais acessível, mais simples, esse fundo não divulga. Não é obrigatório e ele opta por não divulgar, principalmente pautado no fato de que tem muito pouca coisa para poder contar, já que o fundo tem uma previsibilidade muito grande. Eu quero dar uma olhada aqui no último informe mensal para mostrar uma coisinha para vocês, onde o fundo tem um bom dinheiro em caixa. A gente pode ver que ele tem cerca de 36 milhões em fundos de renda fixa, tem aqui 9 milhões em CRI e 79 milhões em LCIs. Então, somando tudo, ele tem mais de 100 milhões de reais em caixa. E por que esses 100 milhões? Para poder fazer manutenções, reformas e melhorias nos imóveis. Todo ano, a equipe da Votorantim com o pessoal do Banco do Brasil sentam e organizam quais vão ser as reformas e melhorias que vão ser feitas no próximo ano. Então isso já foi desenhado desde que o fundo começou, que ele captaria recurso no mercado para comprar essas 64 agências e mais um dinheiro que ficaria em caixa que ele vem gastando todo ano para fazer melhorias. E isso tem como objetivo facilitar com que o Banco do Brasil renove esses contratos. Todos eles acabam em 2022 e o fundo precisa, obviamente, quanto mais facilidade ele tiver de renovar esses aluguéis com o Banco do Brasil, melhor. E exatamente isso aconteceu no último fato relevante que o fundo divulgou há cerca de 2 anos atrás, um ano atrás, em fevereiro de 2018, aonde o fundo conseguiu renegociar com o Banco do Brasil o alongamento do imóvel Sede 3, que é o imóvel maior dentro do portfólio, desde que o fundo investisse cerca de 25 milhões em melhorias, para que o Banco do Brasil transferisse a equipe dele da diretoria de tecnologia, que estava num outro imóvel não relacionado ao fundo, para o Sede 3. Então, o fundo investiu 25 milhões para fazer algumas melhorias, algumas adaptações que eram necessárias para poder receber essa equipe, e o Banco do Brasil também fez investimentos pesados, não há informações oficiais, mas alguma coisa da ordem de 100 milhões que o Banco do Brasil teria investido para adaptar o imóvel para trazer esse pessoal. E, em contrapartida, o Banco do Brasil aceitou alongar o aluguel desse fundo, desse imóvel específico, apenas desse imóvel, por mais 5 anos, 60 meses. Ainda não há um valor definido, há um valor mínimo. Quando chegar mais próximo ao vencimento, eles vão negociar melhor esse aluguel, se necessário até contratar uma empresa de avaliação para definir o aluguel adequado para o imóvel, conforme as condições de mercado de 2021, 2022, mas já há um patamar mínimo também, o que traz uma proteção ao fundo. No momento não se tem notícias sobre renovação dos outros imóveis, então para quem quer ser sócio desse fundo ou para quem já é importante ter consciência desse risco e acompanhar a possibilidade que o Banco do Brasil venha a sair de uma ou algumas agências. Tá bom, pessoal?
Espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!